pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar sobre frações, mas não apenas elas. A gente vai conversar, a gente vai fazer um mix entre as operações e as frações. Hoje a gente vai trabalhar a multiplicação de frações por números naturais. Professora, pelo amor de Deus, me ajuda, eu já não entendi muito fração e não entendi muito multiplicação. Como é que a gente vai fazer isso? Tenha calma. Hoje a gente vai explicar tudo direitinho. Eu vou explicar de uma forma bem tranquila, bem leve. E vocês sabem que as aulas de matemática são um docinho, né? E você sempre vai sair dela com as ideias esclarecidas, certo? Antes da gente começar a nossa aula, eu tenho alguns recadinhos, né? Alguns de vocês já sabem o que eu vou falar, porque não perdem uma aula. Outros não, estão chegando agora. Então, vale a pena repetir, né? Você que está me assistindo pela TV, pelo canal 22.3 na TV Nova Nordeste ao vivo, já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? E está esperando o quê? Acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha agora e já começa a mandar o teu recadinho para mim. Manda a tua dúvida, manda a tua pergunta, manda um beijo, um abraço para o teu professor, para a tua professora. Além disso, você pode mandar um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para mim, não é isso? Baixa o aplicativo do Educa Recife e já começa a interagir comigo. Para me ajudar, né, para que eu consiga receber essas informações, essas mensagens, o professor Givanilson Soares está aqui. E aí, professor, já tem gente aguardando a aula de matemática? Tem sim, estão desejando bom dia aqui. Olha, já ganhei o bom dia. Edson, Mário, Luan, Maria, tá todo mundo por aqui desejando bom dia e esperando mais uma aula de matemática. Olha aí, que maravilhoso. Eu amo receber essas mensagens, né? E eu espero que vocês continuem interagindo comigo ao longo da aula. Bom, eu já falei do aplicativo, já falei da TV, né? Que vocês estão me vendo ao vivo agora pelo canal 22.3 na TV Nova Nordeste. Professora, e se eu não conseguir por nenhum desses dois canais, o que é que eu faço? Vai lá no YouTube, acessa Educa Recife. Lá as aulas ficam disponíveis para vocês assistirem quantas vezes vocês precisarem e quiserem. Lá você também pode deixar seu recadinho, pode deixar a sua dúvida. Eu prometo que se eu puder te ajudar, eu farei com certeza, tá certo? Para me ajudar na interação, para garantir que mais pessoas consigam acessar essas aulas, Jéssica está aqui fazendo um trabalho belíssimo de interpretação de Libras para que a gente consiga levar mais aprendizado, para que a gente consiga levar mais informações para vocês, beleza? Não tem desculpa para você não acompanhar as aulas do Educa Recife. Vamos começar o nosso assunto. Multiplicações de fração. Primeiramente, a gente vai retomar um pouco sobre a ideia, o que é fração, né? Você do quinto ano já estudou bastante sobre isso, né? Eu sempre trago esse tema para as nossas aulas. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade, por isso acho necessário sempre estar trazendo esse assunto para a gente. Então, já que eu vou trabalhar multiplicações com fração, eu vou começar introduzindo o assunto, dizendo para vocês o que é uma fração. Fração é a parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Fração é a parte, né, de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Importantíssimo. Quando eu falo de fração, eu falo de dividir o inteiro, mas que eu consiga fazer essa divisão, eu preciso que ela seja feita de forma igual. Lembra da ideia da pizza?
Eu tenho a minha pizza e quero dividir ela entre os meus familiares. Qual é o justo? Dividir os pedaços igualmente. Nesse caso aqui, no nosso exemplo, eu tenho o meu inteiro que foi dividido em 3 partes, certo? Aqui eu tenho uma parte das 3 que eu dividi, aqui outra e aqui outra. Não esquece, fração precisa ter divisão em partes iguais. Não esquece disso. Se não está dividido em partes iguais, não pode ser considerado fração, tá certo? A informação básica, o conceito básico de fração é esse. Eu vou dividir o meu inteiro ou eu vou dividir o meu número em partes iguais. Você já sabe que fração está diretamente ligada à divisão. Por isso que eu falei que a gente vai fazer um mix entre as operações e os números racionais, que no caso são as frações, tá certo? Aqui eu tenho a minha estrutura da fração. Professora, é muito fácil, mas eu já vi gente se confundir de trocar o denominador pelo numerador e dar errado o resultado. Por quê? A gente precisa identificar a localização dos números na minha fração, porque eles têm algo a me dizer. Nessa representação, a parte inteira chama-se denominador e a parte dividida é chamada de numerador. Como assim, professora? Quando eu coloco na minha parte de baixo esse número 13, eu estou dizendo que eu dividi o meu inteiro em 3 partes. Denominador é a parte total que foi dividida. O meu inteiro, na verdade, que foi dividido o meu inteiro. Chama denominador. Denominador é a quantidade total de divisão que eu fiz do meu inteiro. E numerador, professora, é a parte que eu vou considerar. Por exemplo, se eu tenho aqui esse meu inteiro que foi dividido em 3 partes, 3 partes, denominador, quantidade total. Mas eu só quero utilizar uma parte dessa. Então, eu digo que essa parte vale uma parte das 3, 1/3. Beleza? Que é o que está escrito aqui. Denominador, quantidade total. Numerador, a quantidade que eu vou considerar dessa minha divisão. Beleza? Aqui, eu tenho alguns exemplos de fração. Eu já vou colocar aqui para a gente ter uma ideia de como funciona. A parte destacada corresponde a que fração? Primeiramente, em quantas partes esse meu inteiro foi dividido, 5º ano? 1, 2, 3, 4. Já vou imediatamente responder o meu denominador. Foi dividido em 4 partes, certo? Quando ele me fala de parte destacada, ele me fala da parte pintada, que vai ser o meu numerador, porque o denominador eu já encontrei, que é 4. Mas eu pintei, eu considerei 3 partes, então o meu numerador será 3. A fração que representa esta imagem, o meu inteiro, é 3/4. Somente isso. Mais uma. Já vou colocar aqui a resposta, que é para eu explicar como funciona. Mesma situação. Primeiro de tudo, em quantas partes está dividido esse meu inteiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu dividi o meu inteiro em 6 partes. Eu já sei que é o meu denominador, não é minha quantidade total. A gente não já aprendeu que o denominador é a quantidade total de divisão que eu fiz do meu inteiro? 6. Só que eu quero a parte destacada, que é para eu saber a representação dessa fração. O que é que eu vou fazer? Contar as partes que estão pintadas, que estão destacadas. 1, 2, 3, 4. 4/6. Eu considerei 4 partes das 6 que eu dividi. 4/6. Vamos para mais uma. Muito fácil isso.
Você do 5º ano, que acompanha as aulas do Educa Recife, não vai ter dúvida nenhuma em relação a isso, né? Porque a gente já vem trabalhando há muito tempo isso. A parte destacada corresponde a que fração? Em quantas partes eu dividi esse meu inteiro? 1, 2, 3, 4, 5. 5 eu já sei que será o meu denominador. Destaquei quantas partes? 1, eu só pintei uma. Uma parte das 5 que eu dividi. 1/5. Tranquilo? Eu sei que está tranquilo. Mais uma. Olha, essa está maior, hein? Professor, então a senhora está querendo me dizer que eu posso dividir em quantas partes eu quiser o meu inteiro? Pode. O importante é que essas partes sejam iguais. Aqui está até maior, né? Eu dividi esse meu inteiro em 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu dividir em 9, automaticamente o meu denominador será 9, que é a minha quantidade total de divisão. 9. Pintei, destaquei quantas? 1, 2, 3, 4. Destaquei 4 das 9 partes. 4 nonos. Tranquilo? Um destaque importante para as frações é a leitura. Você do 5º ano, pelo amor de Deus, não venha me dizer que 1/5 é 1/5, tá? Você do 5º ano já está craque na leitura de frações. Eu já venho recomendando que, vez ou outra, vocês façam a leitura das frações, né? Isso cai muito nas atividades da escola, nos livros, nas provas externas. É importantíssimo que você saiba ler as frações. Lógico, eu não quero que você decore todas, até porque os números, vocês sabem que são muito variados e existe uma quantidade infinita de números. Seria impossível da gente decorar todos, mas sempre que você puder, vai dando uma importância à leitura das frações, tá? Aqui eu tenho algumas, ó. 1/5, 2/6, 3/7, 4/8. Do 4 ao 9, a gente lê como se fosse numa competição em números ordinais. 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. Professora, e 2 e 3? 1/2, não é 1/2, é metade ou 1/2. E quando tem o 1 e o 3, professora? 1/3. Você que é do 5º ano já sabe que não é 1/3 não, tá? Por favor. 1/2 ou metade, 1/3. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Professora, aí depois do 10? Depois do 10, a gente acrescenta o nomezinho avos. 11 avos, 12 avos, 13 avos, 35 avos, 55 avos. A partir do 11, tá? A gente acrescenta a palavra avos. Tranquilo até aí? Claro que não dá para a gente decorar tudo numa aula como essa, mas sempre que puderem, dê uma importância, dê um destaque a isso, que é importante a gente saber ler as frações. E quando a gente fala dos usos das frações, eu tenho vários exemplos. Por exemplo, o melhor exemplo, receita culinária. Já trabalhei algumas, inclusive, com os 5º anos, né? Receita é o lugar onde a gente mais encontra a fração. Nem sempre você vai precisar de uma xícara inteira de leite. Às vezes você vai precisar de 3/4 de xícara de leite. Como assim 3/4? Eu vou utilizar 3 partes das 4 que eu dividi. Lógico, no caso da receita culinária, nós temos uns copos medidores, né? E tem lá exatamente a fração que a gente precisa. Metade, 1/3, 3/4. Normalmente a gente já vai encontrar essa medida nesses copos. Então a gente não precisa ficar, divide um copo em 4 partes, não. Usando esses copos, a gente vai conseguir a medida que a gente precisa
para fazer as receitas, certo? Então, a gente pode pensar em fração e imediatamente pensar em receita culinária. Aqui eu trouxe o indicador de combustível, por exemplo, é onde quem dirige deixa a maior parte do dinheiro, não é isso? Para eu conseguir chegar a tempo, eu preciso vir dirigindo, mas eu sei que esse indicador leva muito do meu dinheiro. O indicador de combustível sempre está em fraçõezinhas. Quando chega na metade é porque está na metade do tanque. Olha, quando está em 1/4. Exemplo de fração no cotidiano. Outro exemplo importante que eu utilizo muito. Qual é? Qual seria o momento onde você utiliza a fração? Pensou em receita culinária? Quando a gente vai fazer alguma divisão entre pessoas. Por exemplo, quando você vai no final de semana, eu amo dar esse exemplo. Quando você vai no final de semana comer aquela pizza com a sua família, ou quando você quer dividir o bolo durante um aniversário. Fração, minha gente. Olha que maravilhoso misturar matemática e comida. Vocês sabem que eu amo, por isso eu não poderia deixar esse exemplo de lado. Aqui eu vou retomar um pouco sobre as operações com fração, né? Eu tenho a adição, eu vou dar uma aula específica sobre adição. Professora, por que a senhora está falando sobre adição? Quando eu falo de multiplicação de frações, eu estou pensando em adição também, por isso trouxe essa operação, só para a gente relembrar um pouco, mas calma. Professora, eu nunca assisti essa aula, eu vou trazer uma aula de adição de fração também, mas eu preciso introduzir essa questão de adição para entrar em multiplicação. Quando as frações a serem adicionadas tiverem denominador igual, o resultado será composto da seguinte forma: somar numeradores e repetir o denominador. Eu estou falando de frações com o mesmo denominador. O que é que eu vou fazer? Soma numerador e repete o denominador. Por quê? Eu estou levando na lógica que, vamos dizer, pensa comigo, quinto ano. Eu gosto quando vocês pensam comigo. Peguei uma pizza, aquela pizza gostosa, dividi em 5 partes. Eu comi uma parte dela. 1/5, eu não dividi em 5? Só que o professor Givanilson Soares é muito grande e não se contentou em comer uma parte só. Ele comeu 2 partes das 5 que dividiu. Como é que eu vou descobrir a quantidade de pizza que a gente comeu junto? Juntar a minha quantidade de pedaços com a dele, mas não foi da mesma fração, não foi do mesmo inteiro, então eu não tenho para que mudar denominador. O denominador é o mesmo. Eu só vou fazer uma adição entre a quantidade de pizza que a gente comeu. 1 mais 2, 3. 1/5 mais 2/5, 3/5. Fácil, fácil de resolver. Aqui, ó, eu tenho um exemplo bem simples, ó. Uma pizza foi dividida em 8 pedaços iguais. Carol comeu 2/8, Ana 3/8 e Luísa 1/8. Qual fração representa a quantidade de pedaços que elas comeram juntas? Vou juntar a quantidade de pedaços e vou conseguir encontrar a minha fração. Na subtração, mesma situação, quinto ano. Repete denominador e faz a subtração do denominador. Tem um exemplo também aqui, ó. Esse 8 é para ir ali, esse 1 é para ir ali. Depois da festa, sobrou 3/8 de uma torta de morango. Lucas comeu 1/8. Que fração da torta sobrou? Meu Deus, muito fácil, ó. Não tinha 3/8, eu não comi 1/8. 3 menos 1, 2. Denominador igual, porque eu estou levando em consideração o mesmo inteiro. É o mesmo inteiro que eu estou falando, é da mesma torta. Então, eu não mexo no denominador, eu só faço a operação no numerador. Não se preocupa, não se estressa, que a gente vai ter uma aula específica para cada operação dessa. Mas hoje eu vou entrar em multiplicação.
Professora, como é que eu faço multiplicação de fração? É a coisa mais fácil do mundo. O processo de multiplicação de frações é simples. É necessário multiplicar o numerador de um número pelo numerador da outra. Da mesma maneira, acontecerá com o denominador de cada uma delas. Nesse caso, da minha multiplicação é diferente. Eu vou multiplicar o numerador, encontrei o resultado. Depois, vou multiplicar os denominadores. Terei os meus resultados. Nesse caso, 2/3 vezes metade. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Resolvida a questão. Quando eu tenho multiplicação de fração, eu multiplico o numerador por numerador e denominador por denominador. Não tem mistério. Eu tenho alguns exemplos simples demais, minha gente. Isso é muito tranquilo para vocês fazerem. Quem assistiu a aula de multiplicação e de fração não vai ter dificuldade nisso. Ó, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 5, 15. 4, 15 avos. Fácil? Fácil. A prática é essa mesmo. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 5, 20. Que fração é essa? 9 20avos. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 5, 20. 9 20avos. E ali? 1 vezes 1, 1. 4 vezes 6, 24. 1, 24 avos. Muito simples de fazer. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 5, 6. 25 avos. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 3, 6. 6, 25 avos. A gente tem outra situação de multiplicação, que é a multiplicação por um número natural. E agora, como é que a gente vai fazer? Muito tranquilo também. Para multiplicar uma fração por um número natural, é necessário multiplicar os numeradores e repetir o denominador. Oxe, professora, é assim, é? É. 2 vezes 4, 8. Repetiu o 9. 8 nonos. Somente isso. Como é isso, professora? A senhora me falou em adição? O que é que isso tem a ver? É como se eu tivesse feito assim. 4 nonos mais 4 nonos. Eu não disse que é 2 vezes a fração 4 nonos. É a mesma coisa de eu dizer 4 nonos mais 4 nonos. Lembra que multiplicação é adição de parcelas iguais? Em fração isso não é diferente. 2 vezes 4, 8. Repete denominador. Não tem mistério. 2 vezes 2, 4. Repetir denominador. 4 décimos. 3 vezes 2, 6. Repetir denominador. 6 13avos. É como se eu tivesse esses 2 13avos 3 vezes. Adição de 2 13avos mais 2 13avos mais 2 13avos. É como o exemplo que eu dei do professor. Só que, no caso da minha adição em multiplicação, as parcelas seriam iguais. Lembra da pizza que eu fiz com o professor? Eu comi um pedaço, ele 2. Dessa vez não poderia ser assim, não. Eu comi 1/5 e ele comeu 1/5 também. Quanto será consumido? 2/5. Beleza? Outro exemplo, ó. 2 vezes 9, 18. Repetir numerador. Continha, olha, fácil de resolver. Mais uma, para a gente fechar aqui. 2 vezes 7, 14. Repetir numerador. 14 30avos. Não tem mistério. Aqui eu tenho, ó, um exemplo maravilhoso aqui, ó. Vê que delícia. Ah, eu amo. Gostaria, inclusive, que tivesse uma pizza aqui. No fim de semana, foram compradas 3 pizzas. Presta atenção. 3 pizzas.
Cada pizza tinha 4 sabores, sendo uma fatia de cada. Em destaque está a fatia de calabresa. Que fração representa a quantidade de fatias desse valor? Presta atenção aqui. Ó, uma parte das 4, uma parte das 4, uma parte das 4. Ó. 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Então, eu tenho 3 vezes essa fração. 3 vezes 1/4. Minha gente, muito fácil, ó. 3 vezes 1, 3. 3/4. Preste atenção na pergunta, vou voltar. Em destaque está a fatia de calabresa. Que fração representa a quantidade de fatias desse sabor? Nesses 3 aqui, ó. 1/4, 1/4, 1/4. 3 vezes 1, 3. Olha aí. 3/4. Fácil demais, não é isso? Temos outra? Temos outra. Ricardo gastou 1/6 de hora, 1/6 de hora, durante 4 dias, trabalhando no seu projeto de ciências. Que fração representa o tempo que Ricardo trabalhou? Vê. 4 dias ele trabalhou, sempre 1/6 de hora. Como é que vai fazer aqui? Não foram 4 dias? 4 vezes 1/6 de hora. Ele trabalhou 4/6. Presta atenção, eu falei em 4 dias, tá? Se eu juntasse todos esses 4 dias. 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6. 4/6. Beleza? Tranquilo até aí? É como se eu dissesse assim. Cada dia ele trabalhou 1/6. 1/6, lembrando que 1 hora tem 60 minutos. Se eu dividir esses 60 minutos em 6, ele vai ter 10 minutos por dia. Vamos dizer que ele lê 10 minutos por dia. Em 4 dias, ele lê quantos minutos? 40 minutos. São 4 dias? 10 dias mais 10 dias. Mais 10 dias. 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos. 40 minutos nesses 4 dias. Porque eu disse que a fração que representa o tempo que ele trabalhou. E foi dito que eram em 4, certo? Tranquilo até aí, eu passaria horas com vários exemplos para vocês, mas infelizmente a nossa aula está chegando ao fim. Eu já agradeço ao professor Givanilson Soares pela presença. Eles estavam aí, né? Caladinhos, mas participando. Sim, sim, estavam participando e principalmente o Mário. O Mário estava respondendo tudo por aqui. Aparecia uma fração, a pergunta ele já respondia, colocava lá a resolução ali das perguntas que foram feitas. Aí o Mário participou bastante na aula de hoje. Parabéns, Mário. Parabéns mesmo. Pessoal, por hoje, infelizmente, a nossa aula chegou ao fim, mas teremos outras oportunidades. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.